Rapaziada, vamos assistir esse vídeo aqui do Grafite no troca de passe se rendendo ao Flamengo e as suas contratações. No final eu vou trazer um comentário, mas já curte esse vídeo para você me ajudar a ter um alcance maior, tá bom? Bom, tá aí as informações do Flamengo, né? A apresentação do Saúl, jogador espanhol do Atlético de Madrid. A contratação de Samuel Lino, mais um que vem do Atlético de Madrid. E do Emerson Royal, jogador com passagem por Betis, Tottenham, estava no Milan. Vamos por partes aqui. Sobre a apresentação do Saúl, já chega com a família, né? Tentando se ambientar o mais rápido possível. Um jogador com vasta experiência internacional. E esse é o que, na teoria, vem para a posição do Gerson, né? O jogador que muitas vezes joga pelo lado esquerdo, não é um 10, né? Aquele jogador articulador, né? Pifador, que coloca atacantes na cara do gol toda hora, mas é um segundo homem de meio campo, com bastante qualidade, que faz o jogo andar, né? E com bom poder de marcação. Em princípio, vem na casinha do Gerson, né, Jéssica? Assim, primeiro que o Flamengo está olhando para o mercado europeu, né? Muito interessante estar mapeando jogadores que ou estavam lá, né? Ou atuaram por lá, foram destaque por lá. Já mostra como ter uma visão diferente do mercado o Flamengo. Acho que o Saúl chega, ele é uma boa contratação para o Flamengo. Eu não consigo dizer hoje se ele chega com a mesma capacidade de entrega do que o Gerson fazia para o coletivo do Flamengo funcionar. O que o Gerson fazia é uma coisa muito específica. E acho que ele é um jogador tão inteligente em campo que é difícil você repor no mercado. O Saúl pode preencher essas funções do meio campo, ele é um jogador que consegue até jogar um pouquinho mais recuado se for necessário, um pouquinho mais ofensivo, embora ele não seja esse 10 clássico. Acho que ele foi destaque até a temporada de 21 por ali, depois ele perde um pouco de espaço, cai um pouco de produção. Emprestado, né? E eu imagino que ele vê no Flamengo essa possibilidade de reacender como um pilar da equipe, né? Como um jogador importante da equipe. É uma contratação interessante. Nesse momento, eu acho que o Gerson está ainda um pouquinho acima dele, mas pode ser que ele encaixe muito bem, conhece muito bem o treinador, como ele bem falou, e possa se desenvolver no nível que torne o coletivo dele, né? Jogando no mesmo nível, com o mesmo impacto que o Gerson causava para o coletivo. O que você imagina do Saúl? Chega para jogar, para começar e ser titular, Grafar? Ou vai ter que sentar um pouquinho e esperar? Vai depender muito da adaptação dele, né? Conhecimento do dia a dia, né? Eu falo sempre do quarto e domingo no Brasil, né? A logística do Brasil é diferente do que ele está acostumado na Europa, que tem uma semana toda de treinamento, de preparação. Mas assim, eu tô com a Jéssica, ele não está no mesmo nível que o Gerson sai, até porque é difícil você trazer um jogador com as mesmas características, né? A gente fala muito dos clubes que estão perdendo jogadores e trazendo jogadores, é difícil você encontrar. Acho que ele vai conseguir se encaixar, vai conseguir jogar. Eu acho que ele e o Emerson Royal, eles chegam para tentarem um recomeço, né? Porque as últimas temporadas dos dois jogadores não são das melhores, do que já atuaram em um nível melhor, mas chegam num grande clube com a grande oportunidade, num elenco já qualificado, que já tem um padrão de jogo definido. E quando você chega numa equipe dessa maneira, desse porte do Flamengo, é mais fácil a adaptação. Vai depender muito dos atletas. Acho que no caso do Saúl e do Emerson, acho que eles chegam para um recomeço assim, em um grande clube, numa grande oportunidade. Assim também imagino que seja o Emerson Royal, né? Porque ele oscilou muito, um bom momento no Betis. No Betis ele realmente jogou muita bola. No Tottenham, alternou, né? A torcida pegava um pouco no pé do Emerson Royal durante a passagem. Ainda assim fez mais de 100 jogos com a camisa do Tottenham, acabou indo para o Milan. E nessa temporada no Milan também não foi um titular, era reserva na maioria das partidas. No total fez 26 jogos só na temporada, que é um número razoável para baixo, né? Então também, apesar de jovem, vem tentar aqui no Flamengo voltar ao seu melhor nível, ganhar confiança e poder ser um bom substituto para o Wesley. Sim, eu acho que o Flamengo olhou bem, mais uma vez, olhou muito bem para o mercado. Assim, tem muitas vezes o pessoal acha que o jogador a ser contratado, que o scout tem que achar aquele jogador que está em ascensão, barato em ascensão para trazer para o clube. Esse não vai achar, não vai trazer para o Brasil. Esse aí vai jogar na Europa. Exato. Vai continuar por lá. E ascensão e jovem não vai vir jogar no futebol brasileiro. O scouting também tem que encontrar esse jogador que se sabe que ele é muito saudável, que tem força física, que tem características interessantes para o que o time quer e que talvez naquele momento da
da carreira dele, ele está passando por uma necessidade de se reencontrar, mas que está muito bem fisicamente para alcançar de novo aquele nível técnico que ele já mostrou. Eu acho que é o caso do Emerson Royal. E é jovem, né? O Emerson Royal tem 26 Jovem, anos, sim, então sim. tá teoricamente no auge da carreira do jogador profissional, que é de 26 a 30 ali mais ou menos. Então, assim, dependendo da parte física, ele sempre foi muito bom fisicamente. Sempre forte, ele né? é muito Avantajado, tem muita marcação muito vigor. firme. E ele chega bem ao ataque, ele é um cara que sabe, ele chega bem na linha de fundo, no setor ofensivo, ele dá opção, ele tem uma certa dificuldade na parte defensiva, que é normal, um lateral, dificilmente você encontra um lateral perfeito na fase ofensiva e na fase defensiva. Ele vai chegar numa equipe que tem a bola por muito tempo, o Flamengo se defende ficando com a bola, acho que isso facilita a adaptação dele. Eu acho que não vai ter grandes problemas de adaptação não, mas é aquele negócio. Depende muito dele, da vontade dele para ter um recomeço aqui e poder substituir à altura o Wesley que tá saindo pro Roma. Rapaziada, eu tenho um pensamento do seguinte: o cara ele vindo da Europa, principalmente ali o Saúl, que teve todo seu desenvolvimento lá na Europa, ele é espanhol, né? Então ele cresceu jogando futebol europeu e ele não jogou em um time médio, pequeno, não. Ele jogou num Atlético de Madrid. Foram muitos e muitos anos jogando como protagonista no Atlético de Madrid. Agora, ele está com 30 anos, que ainda tem muita lenha para queimar. Um jogador de 30 anos tá bem fisicamente ainda para correr, para desenvolver esse futebol. Ele chega no Flamengo em baixa, realmente, lá na Europa ele está em baixa, mas ele ainda tinha mercado na Europa. E ele decide vir para o Flamengo ali, até pela amizade com o Felipe Luiz e tudo mais. Acredito que se não fosse isso, talvez ele não se atrairia em vir para o Flamengo. Mas ele vem para o time do Flamengo e ele chega numa condição física excelente, boa, para brigar por titular. A vantagem é que ele já tem um conhecimento tático aprimorado. É muito mais obediente taticamente do que os jogadores brasileiros. Isso nós sabemos. Realmente eu acho que ele não vem assim no nível do Gerson ainda, mas eu acho que ele pode atingir e ultrapassar o nível do Gerson pelo fato de que ele jogou na Europa durante a vida dele toda. Tá entendendo? Querendo ou não, o Gerson bateu lá, não conseguiu se dar bem, ele voltou. Já o Saúl, ele é europeu, ele desenvolveu toda a sua carreira lá, então eu acredito que ele vai fazer muita diferença aqui. Quanto ao Emerson Royal, eu já não sei, porque eu acho o Wesley muito, infinitamente melhor do que o Emerson Royal. Mas o Emerson Royal não é qualquer jogador, ele estava no Milan, tá entendendo? Ele teve boas passagens pela Europa, e infelizmente está em má fase agora, mas ele chega no Flamengo, eu ainda acho que ele é muito superior ao que nós temos aqui no Brasil. E ele passou pela seleção brasileira, né? Então, assim, tá certo que hoje em dia não é muito parâmetro, o cara passa, qualquer um passa na seleção brasileira, tá tão ruim que qualquer jogador passa lá, né? Mas eu acho que esses jogadores podem fazer muita diferença. E lembrando que o Flamengo contratou o Emerson Royal, o Saúl Ñíguez, o Carrascal, tá? E pode fechar com o Paquetá, pode fechar com o Gabriel Jesus, jogadores de nível seleção. Então, assim, tá se formando uma seleção no Brasil, hein? Não sei não, acho que o Flamengo realmente tem a intenção de ganhar tudo esse ano, hein? Tudo. É isso aí, comenta aqui o que você achou, se você gostou, e nos segue aí para você continuar recebendo os nossos vídeos. E se você puder compartilhar, isso nos ajuda a ter um maior alcance, tá bom? Um abraço!